Muito bem, meus amigos, mais uma semana aqui de julgados, comentados e resumidos do TSE. Confere aí após a vinheta. Muito bem, meus amigos, e para quem não me conhece, eu sou Valber Oliveira, professor de Direito Eleitoral e mestre em Direito Constitucional. Toda semana a gente resume aqui os julgados do TSE, então já não esquece aí de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar, tá? Hoje a gente vai, nessa semana, a gente vai resumir os julgados no dia 13 de novembro até o dia 17 de novembro de 2023, né? O ano já se aproximando aí do final, tá? Nessa edição de número 37, o TSE publicou 36 acordos, né? Só para lembrar que o TSE não tem propriamente um informativo, né? O informativo do TSE ele é mensal, né? E aqui a gente faz meio que um comentário de todos os julgados que foram publicados na semana anterior. Então, nesse caso, a gente está fazendo um comentário dos julgados que foram comentados do dia 13 de novembro até o dia 17 de novembro, tá? E aí a gente já começa aqui. Esse julgado ele tem mais a ver, sobretudo, para quem atua em âmbito de recursos especiais, né? Principalmente, deixa eu só pontuar aqui. Então, só para a gente fazer uma pontuação aqui antes de explicar esse julgado, o que acontece? A emenda constitucional de número 125, do ano passado, de 2022, ela inseriu no artigo 105 da Constituição Federal um requisito, né, para que os recursos especiais que vão para o STJ, né, os recursos especiais que vão para o STJ, ela incluiu como mais um elemento de admissibilidade, ou seja, um juízo que o tribunal faz para saber se esse recurso deve subir ou não para o STJ, ela colocou esse recurso de relevância, né? Então lá no artigo 105 tem um item em que enumera as relevâncias presumidas, por exemplo, improbidade administrativa, né, que envolve improbidade administrativa, ou qualquer outro tema, né? Só que essa admissibilidade ela só pode ser recusada por 2/3 do tribunal que avaliar esse requisito de relevância, né? Só que essa alteração ela foi inserida para efeito de recursos especiais no STJ. Tem algo análogo também para o STF, mas essa emenda especificamente foi para o STJ. Exatamente por conta dessa especificidade que o TSE entendeu que não são aplicáveis no âmbito do TSE as modificações geradas aí no artigo 106 pela emenda 125. Então, esse requisito de relevância, ele só existe apenas para o STJ e algo análogo também para o STF. No TSE, essa relevância ela não existe como um requisito de admissibilidade, tá bom? Ok? Próximo julgado, decisões interlocutórias e preclusão. A gente já falou disso aqui uma outra vez, né? Mas vamos só pontuar aqui, ó. As decisões interlocutórias ou sem caráter definitivo não são recorríveis de imediato por não estarem sujeitos à preclusão, ficando os eventuais inconformismos para posterior manifestação em recurso contra a decisão definitiva de mérito, né? O que acontece sobre esse entendimento que até virou um ponto de uma resolução do TSE? Diz o seguinte, ó, bem aqui ao final a gente tem a decisão de mérito ou a decisão definitiva, né? Decisão definitiva. Por exemplo, que estiver julgando uma AIJ, por exemplo. Então, aqui no curso da AIJ a gente tem um pedido, por exemplo, de quebra de sigilo telefônico, né? Aí o juiz vai lá e defere esse pedido de quebra de sigilo telefônico, uma decisão interlocutória, né? Essa decisão que defere a quebra de sigilo telefônico, ela não é recorrível de imediato. Não há uma preclusão aqui. Quando for na decisão de mérito, né, já levado a plenário, ou o juiz for decidir de mérito, a parte pode trazer, né, pode contestar essa decisão na preliminar desse julgamento de mérito. Então, essa decisão aqui, que deferiu ou indeferiu a quebra de sigilo bancário, ela não cabe recurso porque ela não preclui, ou seja, há uma possibilidade de ela ser atacada lá na preliminar da decisão definitiva, por isso que as decisões interlocutórias não são recorríveis de imediato. Desculpa, não são recorríveis de imediato as decisões interlocutórias, tá bom? Próximo entendimento é em mandado de segurança, né? O mandado de segurança para atacar decisão judicial, o mandado de segurança tem como causa de pedir direito líquido e certo, né? Então a causa de pedir é direito líquido e certo. Então o mandado de segurança para atacar decisão judicial ele é uma via muito estreita, né? O mandado de segurança em si já é uma via estreita, para atacar a decisão judicial mais ainda, né?
E aqui no caso de decisão eleitoral, especificamente no caso de decisão eleitoral, o TSE ele tem uma súmula que foi reproduzida nesse julgado aqui, e que é também uma súmula análoga do STJ, que diz o seguinte, que somente é cabível decisão judicial se a decisão for teratológica ou manifestamente ilegal. Então, inclusive, essa súmula, esse entendimento, ele é muito famoso aí nos balcões eleitorais e também na justiça comum, que uma decisão judicial ela só pode ser atacada, ou seja, só pode ser desfeita se essa decisão for teratológica, ou seja, totalmente incoerente, né? Uma decisão que de plano você verifica a incoerência dela, né? A distorção dessa decisão ou manifestamente ilegal. Tá? Então aí, mera simples reprodução de uma súmula do TSE. Próximo julgado, princípio da razoabilidade mútua. Olha só, esse julgado é interessante, vale a pena a gente ler. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, quanto devam ser observados na dosimetria do valor da multa aplicada, então, multa para representação por excesso de doação, multa em propaganda eleitoral, né, não são aptos a provocar a fixação daquela em montante abaixo do mínimo previsto. Então, muito embora aquela conduta seja uma conduta muito diminuta, né, muito ínfima, se a multa, por exemplo, for um valor de R$5.000, o valor mínimo, eu não posso baixar com base no princípio da razoabilidade nem da proporcionalidade, tá? Então, o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, eles não se prestam para aplicar multa abaixo do mínimo legal. Eles servem para, enfim, dosar essa aplicação de multa, mas não para baixar, né, não para ser inferior, né, abaixo ali do mínimo previsto em lei, tá bom? Então, próximo elemento aqui, fraude à cota de gênero, né, que a gente, enfim, está cansado já de saber desse entendimento. Agora o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte, né, a gente sempre vem repetindo, toda semana tem esse entendimento aqui, né, sobre os elementos da fraude à cota de gênero, votação zerada, não realização de atos de campanha e ausência de movimentação financeira. Essa aqui vocês já estão cansados de saber. O que eu quero chamar a atenção, o que eu chamei a atenção também no informativo anterior, que o TSE agora vem colocando um quarto elemento, muito embora eu entenda, né, a gente entenda que ele já está incluso ali no elemento D, que é a divulgação ou promoção de candidatura de terceiros. Então, a candidata lá, laranja ou fictícia, ela não só apenas não faz campanha para ela própria, né, que é aqui no caso da letra B, do elemento da letra B, como ela também faz campanha para um terceiro. Então, o TSE vem colocando muito esse quarto elemento, que na verdade é um desdobramento lá do segundo elemento da letra B. Só lembrando, cota de gênero, né, prevista lá no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9504, tá? Ela tem muito mais impacto da Lei 9504, a Lei das Eleições. Ela tem muito mais impacto para depois, né, fraude à cota de gênero lá na proposição da AIS, da AIM, quem faz lá a oficina de direito eleitoral com a gente, se eu não me engano, é a aula 5.2, né? Na aula 5.2 lá da oficina, a gente aprofunda bastante essa questão das representações por abuso de poder, tá? Próximo item, fato superveniente, data da eleição. Tá? Esse ponto aqui é interessante, porque olha só, antes da gente passar para esse julgado, só para a gente entender aqui, olha, o registro de candidatura, né, ou seja, lembra que o registro de candidatura ele se presta à Justiça Eleitoral avaliar as condições de elegibilidade e causa de inelegibilidade, ou seja, para saber se o candidato ele pode ou não concorrer, né, ele tem condições para concorrer ou não. Se ele não cometeu crime contra a administração pública, se ele tem filiação partidária, se ele tem idade mínima, se ele tem nacionalidade brasileira, enfim, são alguns requisitos de condições de elegibilidade e não incorrer em causa de inelegibilidade. Para isso, a Justiça Eleitoral forma um processo chamado registro de candidatura. E esse registro de candidatura, ele pode ser impugnado em dois momentos. Ou logo após a propositura do registro de candidatura, no prazo de 5 dias após a publicação do edital, ou lá próximo à diplomação por meio do recurso contra a expedição do diploma. Esse recurso contra a expedição do diploma, ele serve meio que como uma salvaguarda. Bem, se durante aqui a proposição do registro de candidatura surgiu uma inelegibilidade que no momento do registro de candidatura não possuía, essa causa é uma causa de inelegibilidade. Se o candidato for eleito, aqui na diplomação eu posso propor uma impugnação por meio do recurso contra a expedição do diploma que versar sobre essa inelegibilidade superveniente, ou seja, aquilo que ocorre após o registro de candidatura. Aí fica a questão, tá, tudo bem, né? O candidato pode propor um registro aqui,
não ter nenhum problema, ser deferido, e aí logo depois ele sofreu uma condenação, por exemplo. Aí é a causa superveniente. Tá, mas até quando eu vou considerar? Vou considerar até o dia das eleições, até o dia da diplomação, até o dia da posse. Até quando eu considero essa causa superveniente? Inclusive a gente tem um vídeo aqui no canal, depois você procura, e ele fala só sobre causas supervenientes de inelegibilidade, tá? Trata exatamente sobre esse tema. O TSE reafirmou, que já tem no entendimento simulado, que essa causa superveniente deve surgir até a data do pleito, né? Se for para prejudicar e se for para beneficiar até a data da diplomação, tá? Às vezes o TSE repontua isso, vai para a diplomação, mas como regra geral é até a data da eleição, inclusive é um entendimento simulado pela súmula número 47. Ok? Esse mesmo entendimento já é simulado pela súmula número 47, que diz que a inelegibilidade superveniente, né, apta a ingressar com recurso contra expedição de diploma é aquela que surge até a data do pleito. Então, a data do pleito, a gente tem como regra geral o limite para a inelegibilidade superveniente, né? Eu sei, né? A gente já pontuou, inclusive, nesse vídeo que a gente fez sobre inelegibilidade superveniente, a depender, o TSE leva isso até a diplomação, né? E aí depende se é para atrair ou para afastar, um ponto de um pouco mais de discussão. Depois dá uma olhada nesse vídeo que a gente fala aqui só sobre inelegibilidade superveniente. Tá bom, meus amigos? Esses foram os julgados aí do dia 13 ao dia 17 de novembro de 2023, tá? Não se esqueça de se inscrever, curtir, comentar e compartilhar. Se quiser se aprofundar em direito eleitoral, vou deixar aqui 2 links para você se aprofundar, seja para quem está estudando aí para concurso, né, para o TSE unificado que está na porta aí, a AGU, para juiz, promotor, enfim. Seja para quem está na prática, né, a gente tem um curso de oficina de eleitoral, a gente fala só sobre questões práticas, né, dá um módulo teórico e em seguida fala de questões práticas, analisa processos e teses práticas, tá bom? Forte abraço e até a próxima.